E um bom dia, um bom sábado a todos os que estão presentes aqui conosco. É uma satisfação novamente estar aqui e também uma satisfação muito grande ter participado de uma escola bíblica anteriormente e poder ter visto, né, mesmo que de forma online, ter visto alguns irmãos que nós estimamos muito. Hoje nós vamos pensar um pouco, meditar um pouco sobre um tema importantíssimo, que é a liberdade com a qual Deus criou o ser humano. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que um Deus de amor, porque a Bíblia assim trata o nosso Deus, é uma definiçãozinha muito curta e simples que a Bíblia apresenta sobre Deus. Ela simplesmente diz que Deus é amor. E muita gente tem dificuldade de compreender como um Deus que é amor, ele criou o mundo e permitiu que nesse mundo o pecado entrasse, a morte entrasse, o sofrimento entrasse, as guerras entrassem, e tudo aquilo que torna o mundo um ambiente inóspito para o ser humano, a essas pessoas, né, muita gente não consegue compreender como é que um Deus que é amor e todo-poderoso permitiu que esse estado de coisa pudesse existir aqui no planeta Terra. E por não compreender essa situação, os motivos pelos quais Deus fez que o mundo fosse criado e ficar sujeito a essas coisas, essas pessoas acabam perdendo a fé nele. E hoje nós vimos e vemos muita gente fazendo esses questionamentos. Como é que um Deus que é amor criou um homem para ser livre, para viver eternamente, e esse homem então pecou, cometeu a transgressão contra a lei dele, e por conta dessa transgressão, o mundo foi mergulhado na situação de sofrimento pelo qual ele passa desde que a história humana começou a ser registrada. E nós, então, queremos hoje, né, falar um pouco sobre essa questão, sobre a liberdade, né, porque nós entendemos pelas Escrituras que Deus criou o ser humano para exercer de forma plena a sua liberdade. E então nós aprendemos, né, lá no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo em 7 dias, e no final dos 7 dias, ele então resolveu criar o homem. E quando ele decide criar o homem, ele tem uma ideia em relação a essa coroa da sua criação. A que modelo de homem ele colocaria sobre o planeta? Como é que ele criaria esse homem? E ele apresenta, então, a sua intenção em relação a esse projeto que ele tinha para colocar um ser vivo, inteligente, sobre esse planeta. E a Bíblia, então, diz que ele tratou nos seguintes modos: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E logo de cara, a gente percebe que estava no plano de Deus, e ele realizou esse plano através da criação de um ser vivo que trazia a imagem e a semelhança de Deus em muitos aspectos. E é sobre essa questão que nós vamos falar, e abordando especificamente essa semelhança do homem em relação a Deus, no aspecto da liberdade. Deus é livre, e ele então, ao criar o homem, ele também deu essa liberdade para o homem. Nós vamos então entender por que Deus criou o homem livre e quais as implicações que resultaram tanto para o homem quanto para o próprio Deus, ele ter criado um ser vivo, o homem, essencialmente livre. Porque o próprio Deus sabia, né, de todas as coisas que aconteceriam no futuro. Ele, sendo como nós,
acreditamos que ele é onisciente, onipresente, imortal e todo-poderoso, ao criar o homem, ele já sabia dos resultados que a sua criação ocasionaria ao planeta, ao próprio homem e a todo o universo e ao próprio Deus. Então, ele não foi pego de surpresa pelos eventos sucessivos que aconteceram após a criação do homem. E nós vamos considerar, então, esse preço que o homem teve que pagar por ser livre e o preço também que Deus teve que pagar por criar um homem essencialmente livre. Então, a liberdade que foi dada ao ser humano, que foi outorgada ao homem, ela tem um preço, e esse preço foi pago por nós, seres humanos, e também foi pago por Deus, o nosso Criador. E eu gostaria, então, de pedir os versos bíblicos que nós vamos utilizar aqui nesse pequeno estudo, nessa pequena palestra, nessa meditação que nós faremos hoje. E o primeiro verso que eu gostaria de chamar aqui para os irmãos é o que está em Gênesis 2, versículo 9. E aí, então, lá em Gênesis 2, versículo 9, depois que Deus criou o homem, à sua imagem e sua semelhança, ele havia, então, antecipadamente feito brotar da terra que ele havia criado toda sorte de árvore agradável à vista e boa para a comida. Ele, então, colocou no meio daquele que a Bíblia apresenta como jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em uma lição de escola sabatina que eu preparei tempos atrás, eu chamei essas duas árvores de árvores especiais. Então, lá no Jardim do Éden, onde morava o homem, o jardim que era a habitação do homem, lá existiam duas árvores especiais. Existia a árvore da vida e existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós vamos meditar os motivos que levou Deus a colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. E a gente já começa a perceber que ao criar o ser humano à sua imagem e sua semelhança, inevitavelmente o homem iria conhecer o bem e o mal, porque jamais nós seríamos semelhantes a Deus nesse aspecto se nós não tivéssemos tido a oportunidade de conhecer o bem e o mal. E por esse motivo, então, Deus colocou lá no Jardim do Éden essa árvore do conhecimento e sabia o que iria acontecer por ele ter criado um ser inteligente, colocado esse ser dentro desse jardim e ter também colocado dentro desse mesmo jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu, então, chamo o nosso segundo verso para nossa meditação. Está em Gênesis 16 e 17. O homem e a árvore estavam lá no Jardim do Éden. Então o Senhor chamou o homem e disse para ele, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus advertiu o homem sobre a existência das duas árvores lá no Jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele ficou proibido, então, de comer apenas uma, ele ficou proibido de comer apenas o fruto de uma das árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante essa árvore, porque o próprio Deus a chama de árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. E o que é o conhecimento?
Quando nós ouvimos essa palavra, o que nos vem à mente? O que é o conhecimento? O conhecimento, ele pode ser definido e apresentado de inúmeras maneiras. A gente pode pensar no conhecimento científico, a gente pode pensar no conhecimento empírico, a gente pode pensar no conhecimento teológico, a gente pode pensar no conhecimento filosófico. Então, existem inúmeros conceitos de conhecimento, inúmeras formas de conhecimento, inúmeras maneiras de se olhar para esse fenômeno, o fenômeno do conhecimento. E isso é extraordinário para o ser humano. Então, imagine um ser humano sem conhecimento. Imagine um ser humano que fosse incapaz de conhecer as coisas. Se nós não conhecêssemos, se nós não tivéssemos a capacidade de conhecer, nós seríamos, como o próprio Deus tinha intenção, semelhantes a Ele? Evidentemente que não. Então, nós devemos admitir que, quando Deus criou o homem inteligente e com a capacidade de conhecimento, e também colocou lá no Jardim do Éden essa árvore que daria para o homem a possibilidade de conhecer o bem e o mal, Deus, na realidade, ele está trabalhando com um princípio de liberdade que é absoluto, que é extenso, que é extremo. Se, ao contrário, ele tivesse criado um homem, como os que criticam a criação dele nesse aspecto, de ele ter permitido a existência da morte e da dor no planeta, ele então não criaria um homem livre, ele não criaria um homem com a capacidade de conhecer o bem e o mal em todos os sentidos. Ele então criaria um robô, mas ele não criou um robô, ele criou seres humanos livres, seres racionais e com a capacidade plena de não só conhecer o bem e o mal, mas também de praticar o bem e o mal, e de fazer opções. E o homem pode fazer opção em praticar ou não praticar o mal, e nós somos livres para fazer essas opções. E aí, então, nós percebemos que a criação desse homem, com essa capacidade, devemos admitir que era a única forma de um ser vivo prestar culto de adoração a Deus, porque nós somos livres, nós somos inteiramente livres para oferecer ou não a Deus um culto de adoração. E imagine, então, você no lugar de Deus, sendo onisciente, e tivesse criado um ser vivo programado apenas para obedecer, sem capacidade da desobediência, sem a capacidade da rejeição a Deus. Qual é o valor que isso teria? Qual é o valor que a adoração de um ser que previamente foi programado apenas para obedecer, que valor essa adoração prestada por esse modelo de ser humano teria para o Deus onisciente? Eu, se fosse Deus nesse caso, não veria nada de extraordinário em que um ser programado apenas para obedecer, apenas para servir, sem condições de fazer escolha, sem capacidade de fazer escolha, lhe prestasse essa obediência. Qual é o valor que isso teria? Ele não poderia fazer diferente. Ele só faria aquilo. Então, nós vemos que, ao criar um ser livre, com capacidade de escolha, e colocar lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse ser igual a ele, Deus assume os riscos e assume o preço de ter feito isso. E nós vamos entender como foi que Deus assumiu esse preço. E quando o homem ele come da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Deus ele reage. E ele reage da seguinte maneira. Eu gostaria, então, de chamar o versículo 5 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Porque Deus disse ao ser humano, né? Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem conhece as Escrituras sabe que esse verso ele mostra um diálogo entre a serpente, que nós identificamos como o inimigo de Deus, e a mulher. E a serpente então disse para a mulher o motivo pelo qual Deus, segundo a serpente, havia proibido os seres vivos, homem e mulher, de comerem fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a serpente, a proibição foi dada porque Deus sabia que no dia em que eles comessem, eles teriam seus olhos abertos e seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E algumas vezes eu já disse que talvez essa tenha sido a única verdade que o inimigo falou e que está registrado na Bíblia, certo? Porque, de fato, o dia que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles ficariam abertos, seriam abertos, e nesse aspecto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus, conhecedores plenos do bem e do mal. Isso é uma realidade, isso é um fato. E quando o casal no Éden desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso se concretizou. E quem constata essa concretização não foi o inimigo, não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Eu gostaria então que vocês lessem comigo o que está em Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, a esse homem foi impedido o acesso à árvore da vida, porque a partir do momento que ele se tornou conhecedor do bem e do mal, ele se tornou como Deus, e ele então foi expulso do paraíso, ele foi expulso do jardim do Éden. E ele ficou impedido de retornar ao jardim para não ter a possibilidade de fazer uso do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Então, a partir desse momento, o próprio Deus é quem constata e quem afirma que o homem, de forma plena, no aspecto do conhecimento do bem e do mal, havia se tornado igual a ele. Isso é uma realidade. Nós conhecemos o bem e o mal por experiência própria, tanto por sofrermos o bem, quanto por sofrermos o mal, e tanto por fazermos o bem, também da mesma forma, quanto por fazermos o mal. Nós temos o conhecimento disso. Isso é um preço enorme para os seres humanos, esse conhecimento, que é fantástico, que é imenso, mas que também nos cobrou um preço gigantesco. O preço para esse conhecimento nós tivemos que pagar com a própria vida. E será que, se nós soubéssemos, né, tivéssemos a mentalidade que temos hoje e nos fosse oferecido a possibilidade de termos esse conhecimento, mas à custa da vida transitória, será que nós rejeitaríamos em ter esse conhecimento? Eu acredito que não. Porque o conhecimento, ele é algo extraordinário para os seres humanos, para todos nós.
não só o fato de sermos seres pensantes, seres cognoscíveis, de estarmos cientes da nossa existência no universo. Não só isso é para nós extraordinário, mas também a possibilidade de desenvolvermos o conhecimento em todos os aspectos. Talvez se nos fosse oferecido a Deus a possibilidade de termos uma vida apenas temporária, mas com esse conhecimento, e ter uma vida eterna sem esse conhecimento, é bem provável que nós preferiríamos ter uma vida transitória, mas sermos semelhantes a Ele nesse aspecto, do que termos uma vida eterna e não sermos semelhantes a Ele nesse aspecto. Porque nós bem sabemos que o que atraiu Eva, principalmente, foi o fato daquele fruto ter esse poder, ter essa capacidade, ter essa possibilidade de dar ao ser humano o conhecimento do bem e do mal. E foi isso que instigou Eva a não só comer, mas também levar para o seu esposo o fruto da árvore. E quando a serpente disse a ela que aquele fruto era capaz de lhe dar a ela o conhecimento do bem e do mal, isso foi o que mais atraiu ela. Não foi a beleza do fruto, não foi a possibilidade dela sentir um sabor diferente, mas sim foi a possibilidade dela adquirir essa capacidade do conhecimento do bem e do mal e se tornar igual a Deus. E isso é uma realidade. Nós nos tornamos iguais a Deus nesse aspecto e nós pagamos o preço. O casal que cometeu o pecado no Jardim do Éden, ele pagou esse preço, ele assumiu pagar esse preço. Adão, quando pegou o fruto da árvore da vida das mãos de Eva, ele assumiu que pagaria o preço. Eva, quando pegou o fruto na árvore e o comeu, ela também assumiu que pagaria esse preço. E nós estamos pagando esse preço. E Deus, ele pagou o preço. Porque, em última análise, tudo isso que existe, e tudo isso que é o universo, e tudo isso que é o planeta Terra, e tudo isso que é a vida humana, isso tem um único responsável. Porque, onisciente como ele é impossível nós tirarmos de Deus essa responsabilidade. E ele, será que assumiu essa responsabilidade? Será que ele pagou esse preço? E nós vamos ver como é que as Escrituras apresentam essa questão. Eu gostaria, então, de chamar para vocês, de chamar para nós, aqui, para que nós pudéssemos ver o que está escrito em São João 1, versículo 29. Evangelho de João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós começamos a perceber que Deus, ele paga o preço. Que a liberdade, ela tem um preço. E é altíssimo esse preço. O preço da liberdade plena, o preço do conhecimento do bem e do mal, o preço do exercício dessa liberdade plena, para o homem foi a própria vida. E para Deus, qual foi esse preço? Nós vemos, então, nesse verso que foi lido, João 1, 29, que Deus também tem um preço que ele vai pagar por ele ter feito o homem dentro dessa condição. E ele, então, né, o evangelista, o autor do Evangelho de João, diz: quando ele viu Jesus, ele identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Eu gostaria, então, de ler com os irmãos o que está escrito no livro de 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. É esse versículo mesmo, 2 São Pedro 1, 18 a 20. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo.
temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em os vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu acho que coloquei o São Pedro errado. Eu gostaria que o Ricardo, por gentileza, verificasse 1 São Pedro 1, 18 a 29. E assim que possível, se ele puder colocar esse verso, nós agradecemos. E nós vamos então para outro verso, né, onde a gente percebe que Deus também ele tem um preço grande para pagar. E eu peço que o Ricardo coloque então aí o 2 Coríntios 5, 18 a 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse verso, então, e se puder colocar até o 19, nós percebemos que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, e todo o plano de salvação tem origem no próprio Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando ao mundo seus pecados. Então, nós percebemos que, apesar do homem ter pago o preço de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus também paga um preço altíssimo por ter oferecido ao homem essa possibilidade de ser igual a ele nesse aspecto do conhecimento do bem e do mal. E aí eu gostaria que nós pudéssemos ler João capítulo 3, versículo 16, que segundo muitas pessoas é o verso mais famoso das Escrituras, o mais lido, o mais falado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o preço que Deus pagou. Para salvar o mundo, ele precisou enviar seu Filho unigênito e oferecer esse Filho como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós podemos dizer às pessoas que questionam por que um Deus de amor permitiu que existisse nesse mundo criaturas sujeitas à morte, sujeitas ao pecado, sujeitas ao sofrimento. Ele permitiu porque ele precisava criar seres completamente livres e seres que pudessem oferecer a ele uma adoração livre e voluntária, e não uma adoração de um robô, de um ser que foi programado apenas para fazer isso. E quando nós decidimos servir a esse Deus, fazer a vontade dele, nos colocarmos sob a proteção dele, sob as mãos dele, fazendo a vontade dele, nós estamos fazendo uso desse livre-arbítrio que ele nos deu. E nós pagamos o preço para isso, para termos esse conhecimento, para termos essa possibilidade de armazenarmos em nossa mente conhecimento em todos os aspectos. E nós temos, então, essa possibilidade. E essa possibilidade para nós é o preço alto. A vida transitória durante um período. E para Deus foi também um preço altíssimo, porque para nos resgatar dessa transitoriedade e nos colocar na vida eterna, mas agora capazes do conhecimento do bem e do mal, ele teve também que enviar seu próprio Filho para morrer para nos salvar. Então nós pagamos um preço alto e Deus pagou um preço mais alto ainda. Então, nós podemos dizer às pessoas que criticam o cristianismo, que criticam o evangelho, que
critica Deus, se eles conseguirem compreender isso, nós veremos então que Deus, ele fez o melhor para o ser humano. Deus fez o melhor ser humano que ele poderia fazer. Deus fez um ser humano completamente livre, capaz de, no aspecto do conhecimento do bem e do mal, ser igual a ele. E Deus está trabalhando para que o ser humano, livre da sentença que foi proferida sobre ele, a sentença da morte, livre dessa sentença, ele possa ter a vida eterna, só que aí, conhecedor do bem e do mal, de uma forma como nenhum outro ser criado pôde conhecer, nós vamos aprender a usar esse nosso livre-arbítrio para fazermos apenas o bem, para escolhermos apenas o bem. E quando isso, então, tiver sido realizado pelo plano da salvação, pelo poder de Deus, aí, então, não vai haver mais morte, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais angústia e dor no planeta. Mas não porque Deus encheu o planeta de robôs, mas porque Deus encheu o planeta de homens e mulheres que aprenderam a amá-lo, e esse amor os fez ou nos faz escolher Deus de forma livre, de forma espontânea, de forma completamente desvinculada de nenhum programa pré-estabelecido na nossa mente que nos faça apenas obedecer, mas por um reconhecimento do amor que Deus tem por nós seres humanos. E esse reconhecimento vai permitir com que nós escolhamos apenas obedecer, apenas servir, apenas amar a Deus. Deus possa nos abençoar. É o meu desejo a todos vocês que continuem crescendo no conhecimento desse Deus de amor e aceite tudo aquilo que Ele providenciou para nos resgatar do pecado e da morte e fazer com que nós permaneçamos semelhantes a Ele no aspecto do conhecimento do bem e do mal, mas no futuro apenas praticando o bem, renunciando completamente o mal de livre e espontânea vontade. Que Deus nos abençoe.